Oi, gente, como vocês estão? Vamos de vídeo de material? Hoje eu vou falar sobre o material de unha para unha de acrílico. Primeiramente, começa aí com o álcool. O meu é quase 70, né? Se você tiver o álcool 70 aí, tá ótimo. O meu é de 1 litro. Um potinho para você colocar o álcool, que você não vai ficar usando esse 1 litrão aí. E um potinho de um vidrinho de spray. Álcool, potinho e um vidrinho spray. Aí a bandeja de inox, que é muito necessária, muito útil. Para você colocar, tanto para você colocar seus materiais, suas ferramentas, tudo, seus pincéis, para não ficar pegando na mesa, pegando pó. O desidratador, que palavra difícil, e um primer. Esse você passa primeiro e esse segundo, né? Esse eu uso da mesma marca, esse é o primeiro, esse é o segundo. Primeiro, prep ou desidratador e segundo, primer. Aí depois tem esse aqui, que é de outra marca, que é a marca que eu uso de acrílico, tá? O transparente é o desidratador, que é em primeiro, e o azul é um primer, que é o segundo a passar, tá? São a mesma coisa, só que marca diferente. Desidratador ou prep. E esses dois são os primers. Beleza? Compra bandeja de inox. Esse é o bonômero, né? Eu uso dessa marca, Nail Dance, que é o líquido para unha de acrílico, para fazer a unha de acrílico. 300 ml o meu. Esse aqui é o pó de acrílico, polímero. Eu basicamente uso mais 3 cores, né? Transparente, nude e branco. Essa também, marca Nail Dance. 57 gramas, dura muito. O branquinho, ele é bem fininho, é uma marca ótima. Top coat, esse aqui você não precisa limpar, você passou ele, secou e tá pronto. E o brilho da Risqué, é muito bom. Tá? Então, esse primeiro você precisa de cabine e esse é o brilho, um top coat frio, o da Risqué. Se você for usar o preto, esse aqui, você vai precisar de cabine. Se você não tiver cabine, então você vai ter que usar um da Risqué comum. O meu é assim, ó. Bom, retira a parte de baixo, caso você precise. É de imã. Um copinho com tampa, porque evapora muito rápido o líquido. Pincel. Agora, pincel, eu só uso Kolinsky. Não uso sintético e nem recomendo usar sintético. Ele é ruim mesmo, né? Não tem muito o que dizer. Acumula muito produto, endurece muito rápido. Aí você vai escolher os formatos da ponta do pincel, né? Ou oval ou mais pontudo. Aí você vai ter que experimentar e escolher um que se adapta melhor para você, né? Qual que você tiver mais facilidade aí para trabalhar.
Tem também esse aqui, que também é Kolinsky, e ele é para arte 3D. É bem pequenininho, ó. O meu eu não lembro o número, esse outro grande aqui que eu tenho é o número 16. Os outros eu não lembro porque eu pintei, coisei, fiz um circo aqui, agora eu não sei mais. E tenha sempre à mão aí um palito de madeira, tá? Pra limpar seu pincel. Molde ou forma, tudo depende de como você chama. Tem vários tamanhos, vários formatos, tem transparente, tem longo, tem curto, tem de vários formatos. Aí você vai escolher também aquele que é melhor para você, ou que sai mais, ou que você usa mais nos seus clientes aí, né? Igual tem, olha, esse aqui verde, ele é mais quadrado, para aquela unha que ele tem um formato da área do sorriso aí mais quadrado. Outros que é mais arredondado, então uns que são mais largos, né, para um dedo que é mais grosso. Então você vai escolher de acordo com sua necessidade. É bom ter um de cada, né? Eu acho que é bom ter um de cada. Esse é muito longo. Se você não tem cliente que usa esse tipo de molde, não precisa nem comprar. E esse é transparente. Eu gosto bastante pro gel. Esse transparente eu gosto, eu acho que fica meio bem bom assim pro gel. Esse aqui, ele é o piorzinho que eu tenho. Então, se você puder ter uns piorzinhos assim também aí na sua casa, ou no seu salão, é bom ter um grampeador. Tá? Esse aqui, ele tem as bordinhas ali, é muito curta. Então, muitas vezes, quando você tá fazendo a unha, ele começa a soltar e é uma porcaria, ó. Ele não encontra, não chega a colar, né? Então, é meio ruim. Então, eu uso o grampeador aí. E aí, não sai de jeito nenhum, né? Fica a dica aí. Começou a soltar, comprou um negócio muito ruim, não joga fora não, gente. A gente tem que dar um jeito. Tem que dar os pulos da gente mesmo e conseguir, porque é dinheiro jogado fora, né? Então não vamos jogar dinheiro fora não. Aí vamos para as tips. De verdade, eu tenho, mas eu não uso, né? Eu tenho de alguns modelos aqui que eu quis comprar para experimentar, mas eu realmente não uso. Eu prefiro fazer no molde mesmo, a unha inteira, porque aí eu faço do jeito que eu quero. Esse tips aqui eu acho que tem um formato bom e talvez saia muito para cliente de vocês aí. É um molde bailarina e hoje em dia todo mundo quer uma unha bailarina. Então, acho que é interessante para quem usa. Esse aqui é um tips e não é um tips, é para você fazer um molde dual, estilo tip, né? Que você vai fazer, colocar o produto aí, colocar aí na unha, esperar secar e depois você tira. Eu ainda prefiro mais esse segundo aí, que é o dual, ou F1, né, de ponta. E aí depois tem outros formatos, né? Esse é um dual também, um molde dual, para unha inteira. Esse é para unha inteira. Presta atenção na marca aí, né? Fica de olho na marca que eu comprei aí, porque ele não é muito bom não. Pro meu dedão, por exemplo, ele não serve. Meu dedão é muito largo para esse aí, então o maior número dele não serve no meu dedão. Então presta bem atenção na hora que for comprar e ver quantos milímetros tem o maior, tá? Sempre presta atenção nisso, a largura da maior tipo, porque senão você não vai conseguir usar a do dedão.
Aí tem esses aqui, que são pra francesinha. Eu não gosto muito também, porque minha unha ela já é meio tortinha pra baixo. E esse tip aqui, ele vai mais pra baixo ainda, ele entorta mais pra baixo. Aí fica parecendo unha de bruxa. Não sou muito afim não, né? Mas quem curte, quem gosta, é isso aí. Esse aqui é muito bom pra quem gosta. Vários tipos. Esse também é igual, transparente. Não esquece, hein, gente? Olha a largura aí na descrição aí do que você for comprar. Essas são um pouco das coisas que eu tenho. E aí a ferramenta, empurrador de cutícula. E espátula, empurrador de cutícula. Né? Com o bisturi aí. Alicate de unha. Essa é uma pinça para curvatura, né? Uma pinça de pressão para curvatura. Ela é usada assim. Cortador de tip. Logo, para quem usa tip, né? O meu tá aqui uns 10 anos já. Só trouxe ele para mostrar, porque eu não uso. Mas para quem não sabe, é assim que se usa. Enfia tip aqui dentro. É bom porque ele sai certinho, retinho à frente. Claro que se você não quiser comprar esse aqui, não precisa. Você pode usar uma tesoura ou um cortador de unha mesmo, normal. Esse é mais frescura. Tesourinha, né, com a pontinha curva. Essa tesourinha com a pontinha curva é ótima e você vai precisar. Não é só ótima, você vai precisar, né? Na hora de você cortar direitinho a sua forma ou molde aí, ela curva, ela te ajuda bastante. Escovinha. Essa escovinha aqui que eu comprei, ela é macia, e compra uma macia pra você não arrancar o couro aí das meninas que você for fazer das suas clientes aí, né? Eu uso ela no dedo. Então, quando eu passo a espátula aí, quando eu vou tirar a célula morta, eu já esfrego ela aí, já passo ela, e é muito mais prático você deixar ela aí, ou se deixar ela em cima da mesa, você demora até você pegar, até você procurar. Então, deixa ela no dedo, acostuma ela no dedo. Esse é o básico das ferramentas. E tem também, para tirar o pó, a escovinha eu tiro o pó, e esse pincel eu tiro o pó bem de dentro da cutícula, assim, com mais precisão, né? Molho um pouquinho de álcool, né? Antes de você passar o esmalte ou o top coat, então você usa esse aí, porque aí ele limpa bem. Esse aí meu é um pincel de maquiagem, de sombra. Eu gosto muito. Vai adaptando, né? Cola de tip. Eu tenho, mas a minha tá até fechada. Como eu já falei, eu quase não uso. O removedor de acrílico. Você vai precisar para tirar a unha sem estragar a sua própria unha. Um limpador de pincel. Esse aqui, no caso, tem um cheiro muito forte. Lixas. Vários tipos de lixa. É grossa, é fina, é esponja ou buffer. Lixa esponja ou buffer, né? Tem gente que conhece só como buffer, tem gente que conhece só como lixa esponja.
ambas as mesmas. Aí tem essa lixa aqui, que ela vem com dupla face, né? Ela é de inox. E ela vem com dupla face e aí você tira, ela vem as folhas para você reutilizar. Então você usou numa cliente, você tira as folhas aí, a dupla face, e você leva a parte de inox aí para lavar, desinfetar, tudo bonitinho, né? Esse aqui você arranca aqui, mas eu não consegui, deixa quieto, e aí você cola ela. Eu uso uma folha dessa por cliente, porque às vezes pode ser que se você tira sangue, então aí depois não adianta você lavar, é melhor jogar fora. E aí você tira e você desinfeta bem sua parte de inox. Esse aqui é para precisão, né, na área da cutícula, né? É uma lixinha também. E aí para desinfetar a ferramenta aqui ou a mão do cliente, eu uso essas duas coisas, ou o álcool ou esse outro negócio aqui, que é uma mistura de um monte de coisa. Óleo para cutícula, você escolhe aí o cheirinho que agrada mais. O meu é de uva, palito de madeira. Deixa sempre num lugar bonitinho, reservadinho, gente, para ficar bem higiênico. Algodão, esse meu algodão aqui, ele é forrado por fora, então ele não solta pelo. Eu sempre deixo dentro de algum lugar de inox. Esse aqui é o algodão para tirar a unha de acrílico, né? Então eu já deixo cortado, que facilita a vida. Fechado também. Papel toalha, que eu corto ele em 3 pedaços, aí já deixo tudo cortado também, porque usa muito. Deixo numa caixinha. Qualquer lugar limpo e fechado. Esse aqui é o meu, ó. Eu dobro ele. Simples assim, né? Dobro ele no meio. E eu venho com a tesoura e corto em 3 partes. Para não ter desperdício também. Você pegar uma folha para cada coisa que você não usa, né? Então, corta em 3 partes, reserva e pronto. Papel alumínio. Eu gosto desse aqui, porque já vem tudo certinho e é prático de usar, né? Vem muita folha aí, muitas folhas, muitas. Então eu só abro ele, né? Coloco o algodão, dobro, viro e pronto. E deixo aí. Luva. Eu não coloquei aqui máscara, mas tem que usar máscara, gente. Ainda mais agora, muita máscara. E aí tem os tubos para curvatura. Esse tubo você só vai usar para unha de acrílico. Você não vai usar para unha de gel, nem poligel, nem nada. É só para unha de acrílico mesmo. É bom que fica a curvatura perfeita. Você vai colocar assim, ó. E aí você vai apertar a lateral. É ótimo, não é, nossa, precisa, mas é bom. Um dedo de prática, que é sempre bom para você não ter que ficar arrancando o couro do seu dedo direto, ou lixando sua unha, para não ficar estragando sua unha mesmo, né? E aí esse apoio para unha, eu acho útil demais. Depois tem esse aqui do Pinguim. Esse aqui é de escova de dente, né? Você coloca aí para não ter contato com a mesa que estiver cheia de pó ou pelinho, então você deixa aí dentro desse apoio, tá? Vai adaptando, o que vocês encontrarem aí, gente, não precisa ser, esse produto tem que ser para unha, não. Se tiver aí, vocês compram e vai adaptando. Um creminho de mão,
né? Depois que você terminar tudo, tenha sempre um creminho de mão aí para você passar nas meninas, que é muito bom, é um mimo, né? Só um mimo. Aí temos acrílicos coloridos, com brilho. O com brilho eu já vou te dizer que você pode fazer o seu. Eu comprei assim, mas você pode fazer o seu, tá? Então eu uso dessa marca Mirage. Não sei se existe em outro lugar, né, dessa marca, mas eu compro aqui no Japão. Né? Então, se você for comprar, tem vários e vários e vários. Se a gente for comprar tudo que vê, a gente fica enlouquecida. Dá uma olhada. Esses são os brilho, glitter, flocos e um monte de coisa. Tem coraçãozinho, tem de tudo aí. É o que eu menos uso, então eu deixo nessa pastinha, que aí evita de abrir tudo e cair, né? Então tem muita coisa. Depois que a gente começa a fazer unha, tudo que a gente vê, a gente quer colocar dentro da unha, né? E aí a gente vai comprando enlouquecidamente. Digo por mim, né? Qualquer brilho que eu vejo, eu já quero para colocar na unha. Não façam isso, gente. Depois fica tudo jogado assim, ó, guardado. Né? Olha esse aqui, não cai, né? Não vira. Aí depois tem o sugador de poeira, né? Que tem fraco e forte. Eu prefiro esse aqui. Ele vem com o filtro já. Quando você compra, ele vem com o filtro. Mas vende esse filtro separado, tá? Drill ou lixa elétrica. Eu gosto dessa daqui. Ela não trepida, ela é ótima. Para quem não sabe, não conhece, é aqui, ó. Essa parte preta é onde abre ela e fecha. Então, abre o biquinho dela aí. Aí você coloca a broca e depois fecha, travando ela. E pronto. Tá, ele é desse jeito. Tem um negocinho ali. Esse aqui você pode trabalhar tanto na mão quanto no pé, que ela vem com o pedal. E aqui a velocidade. Tem um lugar ali para você deixar. É boa, eu gostei bastante dela. Ó, o meu aqui eu comprei da China, então ele vem com essa tomada aqui, né? Eu tive que comprar um adaptador aqui pro Japão. Compra uma, gente, que tenha pelo menos marcado aí 35.000 RPM, que significa rotação por minuto. Porque se for menos que isso, ela vai ser muito fraca. E aí vamos de broca, né? Tem de cerâmica, tem tungstênio, acho que é assim que fala. Eu prefiro para acrílico, eu uso essa de tungstênio, tungstênio, não sei, gente, como é que fala, mas acho que é isso aí. E para gel, eu uso a de cerâmica, né? Quem for fazer unha de gel também, vai na de cerâmica, que é muito melhor. Gente, broca é um negócio sem fim também, hein? Você vai comprando e depois fica com um monte parado em casa. Aconselho comprar as que são mais necessárias mesmo, de acordo com o que você precisa. Eu coloco as minhas assim, ó. Tem um potinho de acrílico, um quadradinho de acrílico aqui e eu deixo na minha frente na hora de trabalhar. Régua, que vai ser muito bom para você ver o comprimento certinho da sua unha, né? Caso você queira fazer um modelo europeu, vai ajudar bastante. Luminária de mesa,
A minha, ela é flexível, ela mexe aqui. Eu uso essa com lâmpada de LED de 60 watts, tá? Ela é muito boa, ela vira conforme a sua necessidade aí. É boa também para tirar foto, hein? Não é só para fazer a unha, não, né? Para foto ela fica muito boa. E é isso, gente. Esses são os materiais básicos. Se você gostou, dá uma força aí. Compartilha, curte, pode comentar se tiver alguma coisa que vocês acharem que tá faltando, tá? E por hoje é só, pessoal. Beijo.